O Professor Xavier é um babaca. A entrada de Vampira nos X-Men. O Wolverine abandonado no altar. Essas e outras histórias, meu querido herói, nós vamos comentar hoje nesse vídeo a saga dos X-Men, volume 1. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. Esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais quadrinhos sensacionais da cultura pop pra você. Querido leitor, seja muito bem-vindo à saga dos X-Men. O encadernado que você tem agora em mãos resgata uma das melhores fases dos Filhos do Átomo, escrita por Chris Claremont, talvez o autor mais importante a trabalhar com a equipe, com histórias que nunca foram publicadas por aqui em formato americano e não vêm à luz do dia no Brasil há 25 anos. Essas aventuras são uma sequência direta da lendária saga da Ninhada que trouxemos nos volumes 6 a 8 da coleção histórica Marvel em 2016. É aqui que começa um momento muito importante da trajetória dos mutantes com o surgimento dos Morlocks, as mudanças pelas quais passam Kitty Pryde e Tempestade, o casamento de Wolverine, a estreia de Vampira na equipe e muitos outros. Em a saga dos X-Men, publicaremos as aventuras de The Uncanny X-Men, dessa época em ordem cronológica. Mas não só isso, também teremos minisséries mutantes clássicas relacionadas ao título principal. E em algumas ocasiões, como no próximo volume, histórias mais modernas que detalham fatos importantes dessa era específica. Meus queridos heróis, a Panini lançou essa sensacional saga e dê a César o que é de César tem que ser, sim, divulgada. É mesmo, é? E nós não estamos ganhando nem um centavo por isso. Alô, Panini! Não estamos ganhando nem um centavo por isso. É porque quando é bom, a gente tem que falar, ok? Exatamente. E outra coisa, cara. Muito daqui eu nunca tinha lido. Porra! Eu só tinha ouvido falar em outras histórias. A questão do casamento do Wolverine com a Mariko. A entrada da Vampira nos X-Men. Eu só ouvia eles comentando. Aí tinha até a nota do editor assim, na história tal, isso aconteceu, blá, 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 blá. Pra mim foi uma experiência incrível ler essas histórias aqui. Histórias sensacionais que eu, como fã mais ativo dos X-Men do que o Elvis gostou dos X-Men por causa que eu levei pra casa, Isso, né? isso. Eu lembro até hoje, eu levando as HQs e o Elvis ia lá e lia tudo. Porém, eu ia muito na biblioteca pública da cidade e eu via lá Super Aventuras Marvels, que algumas dessas histórias, não todas que estão aqui, estavam lá em Super Aventuras Marvel. A gente vai comentar a saga dos X-Men, mas como a gente leu na contracapa, tem muita coisa que a Panini tá lançando dos X-Men e organizando essa cronologia. Se você gosta dos X-Men, mas assim como eu, não entendi essa cronologia, acompanhe esses nossos vídeos, porque a gente vai comentar todos os volumes da saga dos X-Men e, quem sabe, comentar com vocês toda a cronologia. Meus queridos heróis, os X-Men são uma grande equipe e as histórias são extraordinárias, são fantásticas. Não caia nessa balela, nessa historinha que os cheirosos falam que X-Men é lacrador. Nunca foi. Você entendeu? E essas histórias deste primeiro volume já prova isso. Então aperte o cinto, meus queridos heróis, que a gente vai falar sobre a saga dos X-Men, volume 1. Nesse primeiro volume, nós temos 6 capítulos. O Professor Xavier é um babaca, Catacumbas, Dançando no Escuro, Párias, Glória Escarlate e Ter ou Não Ter. De forma geral, a HQ, ela trata dos problemas de Kitty Pryde, Tempestade e Wolverine. Ciclope também. Ciclope. O Ciclope saiu dos X-Men nesse Sim. momento aqui. A Tempestade se tornou a líder e ele acaba encontrando a Jean de novo, né? É, Madelyne Pryor. Isso. Que é um clone da Jean, né? A gente não sabe ainda clone aqui. da Jean. Exato. Tony, eu lembro que quando o Ciclope falava da Madelyne Pryor, quem é essa Madelyne Pryor, meu Deus do céu? Ele tá com o pai dele, vieram do espaço, acabaram de vir do espaço. Ele Reencontrou Isso, o pai, né? Encontrou o pai, encontrou o irmão também, o Alex Summers, o Destrutor. Que só pra salientar, o Destrutor é mais novo, ok, Bryan Singer? Mais novo do que o Ciclope. Ele não é mais velho, não. Como eu disse, Wolverine, Tempestade e Kitty Pryde são os destaques deste volume. Porém, o destaque maior é pra Tempestade. Exatamente. Ela tá em algum processo, Tony. Tem alguma coisa acontecendo com a Tempestade, tanto é que ela não consegue controlar os poderes dela. E uma das coisas que eu achei interessante é que ela realmente é muito poderosa.
E a Tempestade, pra não deixar o clima doido, ela precisa ser serena. Se ela não for serena, o clima de onde ela está começa a ter problema. Começa a chover, começa a ter raios. Ela é tipo uma deusa mesmo, cara. Nós temos no primeiro volume a Kitty Pryde, cara, que tá entrando nos X-Men, já ajudou os X-Men em algumas missões, mas ela tá pé da vida porque o Xavier está colocando ela, criança como é, né, como ele gosta de chamar de criança, mas ela já é uma adolescente, ele coloca ela nos Novos Mutantes, Elvis. Exatamente. E ela chama ele de babaca, Isso. ela fica pé da vida e toma uma lição de moral Exato. pra aprender que o Xavier só quer o bem pra ela. Exatamente, e ela tem que mostrar que ela merece estar nos X-Men. É muito legal que ela chama ele de babaca, mas depois ela fica bajulando, depois ela faz o que ele quer. Ela toma várias estratégias para que o Xavier aceite ela nos X-Men. Se fosse uma história dessa hoje, você acha que ela ia se humilhar pro Xavier? Nossa, nunca, nunca. Fica dizendo, meu professorzinho maravilhoso. Ela fica... Eu já disse que o senhor é uma pessoa tão bonita. Chris Claremont, meus queridos heróis, sabe escrever mulher, viu? Aqui você não encontra nada sobre preconceito, meus queridos heróis. Pelo contrário, a Tempestade dá uma surra na Calisto, né? Inclusive esfaqueia a Calisto. E ela dá uma lição de moral nela, né? Você tem inclusive um debate do preconceito entre eles mesmos. Os próprios mutantes têm preconceitos. E aí, sobre a questão da vampira. Quando ela quer entrar na equipe, os X-Men não querem, mas aí já é mais lá na frente. Voltando à questão dos Morlocks, é no segundo capítulo do volume. A gente vê como a Tempestade, neste capítulo, se sente incapaz de liderar os X-Men. E é inevitável a gente não fazer comparação com a liderança do Ciclope. A lição de moral que Tempestade dá em todos os Morlocks, inclusive na Calisto, é: vocês poderiam estar vivendo lá em cima. Não estão vivendo porque não quer. Nós estamos vivendo lá em cima. O professor Xavier pode dar abrigo a vocês, igual ele dá a qualquer mutante que queira. É isso aí. Qualquer mutante que queira. Ainda sobre os Morlocks, é importante vocês entenderem. A história não justifica a violência dos Morlocks. Não justifica. Não tem lacração. Não justifica. A Calisto é uma líder que criou os Morlocks, mas ela faz com que os Morlocks sejam criminosos. E essa lição de moral que o Tony fala é justamente quando a Tempestade aponta que eles estão errados e se eles quiserem, eles podem morar lá em cima, porque ela se torna a líder deles. E acontece o contrário também, né? A Calisto chama o Kurt pra morar lá embaixo com eles. É isso aí. Ela diz pro Noturno: você é feio, Noturno. Exatamente, você é igual a nós. Você é igual a nós. E ele diz: eu resolvi lutar e ser julgado pelas minhas ações e não pelo que eu sou. Não pela minha aparência. Olha que mensagem. Outra coisa, a Calisto sequestra o anjo, cara. E tem cenas que eu acredito que os cheirosos lendo isso aí não vão ficar muito satisfeitos não, cara. Calisto é pesada. A Tempestade... Ela abusa do anjo. Ela abusa do anjo e a Tempestade fala: você é louca, Calisto. O anjo não é um objeto. Exatamente. Mais uma vez, meus queridos heróis, se você não conhece X-Men, esse é um bom primeiro passo para você começar. Antes da gente falar sobre o Wolverine, tem nesse volume também a entrada da Vampira. Sim. Como que a Vampira entrou nos X-Men? A Carol Danvers. Como que a Vampira entrou nos X-Men? Como foram as discussões entre Vampira e Carol Danvers, cara? Exatamente. A Carol Danvers estava meio que entrando nos X-Men e neste momento ela é a binária. Sim. Só pra lembrar pra vocês, ela é a binária e ela tava voltando a ter uma vida porque o Xavier ajudou a Carol Danvers a lembrar de quem ela era, mas ela se sente uma outra pessoa. Tanto é que o nome dela agora é Binária. Sim, o Xavier convida a binária agora pra ficar nos X-Men. E ela tava confusa se ficaria ou não. Neste volume, ela decide: eu não quero ficar nos X-Men. Por quê? Porque Vampira se torna um X-Men. Exato. A questão da Vampira. A Vampira não tá conseguindo viver bem, porque ela tá com a Carol Danvers dentro dela. Ela fica às vezes sendo Carol, às vezes sendo Vampira. E ela sabe que o Xavier pode ajudá-la. E ele não só ajuda ela,
como a coloca nos X-Men. E a Tempestade e todos os outros X-Men ficam pé da vida. Nesse momento, só pra salientar, Wolverine não está lá. O Wolverine vai pro Japão no começo do volume. Conversando ali com o Noturno, ele fala, não, eu preciso ir pro Japão. Aí ele vai e tem uma outra história lá no Japão. E no final desse volume, a gente volta com o Wolverine. E aí a Tempestade fala pro Xavier, se ela entrar nos X-Men, eu saio. Xavier só fala o seguinte, a gente escolhe quem é que a gente ajuda agora? Exato, cara. É? Xavier era Based. Não era esse Xavier que você tá vendo hoje aí, não, viu? Xavier era o cara que realmente queria a união de humanos e mutantes. Exatamente. E ele tava disposto a aceitar De vilões também, exato. Vilões dentro ali, claro, vilões com muito cuidado, né? Xavier sempre sonda a mente das pessoas. Porra, o cara é o maior telepata do mundo. É. O cara não vai saber se a pessoa tá mentindo. Foi o que ele disse. Ela está falando a verdade. Eu sinto... Ele não só sente, né? Ele sabe que ela tá falando a verdade. Um detalhe importante aqui que tá aqui nessa HQ. A Sina e a Raven. Ou seja, a Sina mora com a Mística e com a Vampira aqui, ok? Vampira foge. E mostra aqui que as duas não são um casal. A Sina é uma velha. É isso aí. Uma senhora de mais de 50 anos aqui. É muito mais. Né? Muito mais. A Raven, Tony, ela nem envelhece. Exato. Tem... Cara, mas a aparência é de uns 50, 60 anos. E a Raven é uma jovem. É, e a legal, Mística é jovem. Exatamente. E o legal é que a história entrelaça todos os personagens. Porque a menina, a Mística, tem um sonho com a Madeline Pryor e um cara que não é dito quem é esse cara, mas ele tá ali se movimentando. Inclusive, também mostra o Clube do Inferno. E alguém mete uma rajada psíquica na Rainha Branca que ela fica em coma. Quem será esse personagem? Quem será? Então o Vampira entra nos X-Men, meus queridos heróis, é rejeitado por eles, mas o Professor Xavier faz o seu papel de homem e de professor. Não esse Professor Xavier que vocês estão vendo aí. E aliás, a Mística hoje e a Sina são um casal. É o quê? Certo? Nas HQs que estão saindo hoje. Nunca houve isso aqui em X-Men. Então, pra finalizar o volume, nós temos o casamento do Wolverine, meus queridos heróis. E a luta dele contra o Samurai de Prata. Não aquele do filme, tá? É o Samurai de Prata verdadeiro. É um cara mesmo, né? O Wolverine convida os X-Men para o seu casamento. Vai todo mundo, inclusive a Vampira. E só pra falar antes da gente esquecer, que a Lilandra está aqui na história. Ela tá ajudando o Xavier a voltar a andar, porque o Xavier perdeu seu corpo original e o Xavier que a gente tá vendo é um clone. Eles pegaram a mente do Xavier original e colocaram nesse clone que tem o corpo perfeito pro Xavier conseguir andar. Só que existe um problema mental ali que a mente do Professor Xavier, a mente do telepata mais poderoso do mundo, não consegue andar porque ela lembra que é aleijado. E cara, o professor não consegue andar. E quando ele anda, ele fica sem poderes, tá? Então vamos lá. É muito legal ver o Wolverine, Tony, desse jeito, apaixonado, mais Sim. humano. Ele chega Muito massa, ele cara. chega pra Tempestade e fala, né? Tempestade, você tá diferente por causa dos eventos dela com o Morlock, os Isso. Morlocks e alguma coisa que tá acontecendo nela. E ela fala, e você também, meu amigo. Exatamente. E aí... O amor ele... muda as pessoas. Exato. Ele olha pra Vampira e fica pé da vida, porque o Wolverine era amigo da Carol Danvers. Muito amigo. Eles eram amigos e a Vampira quase matou a Carol. Só que o Wolverine é barriga branca, né? Quem manda é a Mariko. A Mariko diz que Vampira é muito bem-vinda É na mansão convidada deles. e vai ser bem tratada. Igual aos outros. O Wolverine fica pianinho. Mas Mariko é sábia. Os dois precisaram agir juntos aqui Exatamente. contra o Samurai de Prata. É o primeiro momento que você tem do Wolverine e da Vampira. E a Vampira, cara, é uma personagem incrível. Tem um momento que o Wolverine salva a vida da Vampira e ela vai beijar o Wolverine, cara. E o Wolverine coloca a mão assim no queixo dela. Não faz isso. Ela, não, eu só tava brincando, não sei o que. Assim, é por isso que você tá viva. Exatamente, porque você tá brincando. Você tá brincando. Assim, presta atenção, pessoal. A Vampira sempre foi essa mulher mais livre, sempre foi uma mulher forte, uma personagem com várias camadas. Mesmo sendo essa
essa mulher mais brincalhona, ela tem um lado mais sensível, mais de criança. E quem era a figura materna da vampira era a Mística, que ela teve que abandonar para ter sanidade. Ela não estava conseguindo viver por conta da mente da Carol Danvers na mente dela. Por que o Bryan Singer não fez esse relacionamento nos filmes dele? Porque a questão materna não podia, ele não ia abordar isso aí, e ele não iria colocar a Mística como vilã a vida toda. Olha a burrice desse cara, velho. Exatamente. O plot desse último capítulo é justamente o irmão da Mariko, o meio-irmão, tentando reaver o domínio do império do pai que acabou de morrer. E quem matou o pai dele? Pois é, quem matou foi o Wolverine. A Mariko herdou o Império e o Samurai de Prata quer o Império de volta, matando a Mariko e matando o Wolverine. Vocês sabem que não vai dar certo, né? Tem uma outra personagem que é a Víbora e tem a outra personagem que é a Yukio, que é doidinha. Ela ajuda a Tempestade e ela influencia a Tempestade. É aqui nesse capítulo que a Tempestade aparece com um moicano, velho. Sensacional. Sensacional por conta da Yukio. Cara, essas personagens são incríveis. São muito bem X-Men escritas. sempre teve personagens femininas fortes e interessantes. E a Tempestade, ela acaba se encontrando nessa loucura da Yukio. Porque a Tempestade, o Wolverine e a Vampira e a Yukio são os únicos que conseguem agir contra a Víbora e o Samurai de Prata, porque todos os X-Men foram envenenados. Exato. Cara, a parte do envenenamento é legal. O Wolverine, quando sente o cheiro do chá, impede, né, que a ele Tempestade diz, Tempestade não bebe. Tá envenenado essa parada aqui. Esse chá é diferente. Mas Exato. todos os X-Men já beberam do chá, velho. É isso aí. E só fica a Tempestade aí, sem o veneno no corpo. Isso. E aí o desfecho é o seguinte, o Wolverine consegue derrotar o Samurai de Prata, mas leva umas facadas, velho. Sim, sim. Quase morre o Wolverine. Víbora entra na história e usa uma arma lá, laser, poderosíssima, e a Vampira salva a Mariko. Ela salva a Mariko e fica recebendo laser e quase morre. E o Wolverine, como um cara honrado, vai lá e salva a Vampira. Ele beija a Vampira e passa o fator de cura dele pra ela. Cara, Chris Claremont. Sensacional, cara. Chris Claremont sabe escrever. Exatamente. O cara sabe escrever. Aí vem o Bryan Singer e faz aquela merda, velho. No final, temos o casamento. Ciclope vai pro Japão, leva a Madeline Pryor, o irmão e o pai. Todo mundo fica maluco quando vê a Madeline Pryor, porque é a Jean Grey. É. É justamente a Jean, cara. Todo mundo olha pra ela e vê, pô, Jean Grey? Como assim? O que tá acontecendo? Chris Claremont já tava escrevendo os próximos 100 capítulos dos X-Men, velho. E apareceu a Fênix. Tem um momento que a Tempestade vê uma explosão e a Fênix aparece. Quando a Tempestade olha pra Madeline, ela já faz uma ligação natural, porque ela também já tinha visto a Fênix ali no Japão. Então, alguma coisa vai acontecer aqui nos X-Men. Só que o casamento não tem um final feliz. Lembra daquele personagem que eu falei que tá, né, ali fazendo coisas na surdina? Clube do Inferno. Exatamente. Ele deixou a Rainha Branca em coma. Sim. Ele conversa com a Mariko de relance e ela rejeita o Wolverine no altar e diz que ele não é digno e não vai ter mais casamento. O Wolverine chora, cara. E a gente finaliza aqui o primeiro volume da saga dos X-Men. Meu querido herói, esse volume 1 já esgotou. Esgotou. Como sempre, né? Panini, pelo amor de Deus, cara. Você não consegue mais encontrar esse volume 1. Os outros volumes a gente vai deixar aqui no link, no comentário fixado. Todos os volumes que estão disponíveis hoje pra você. Todos na Amazon com preço bem legal. Comprando pelo canal, você ajuda o canal. Agora eu vou te dizer uma coisa. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Vídeos como esse precisam crescer para que a gente possa fazer muito mais. Adoramos falar sobre X-Men e adoramos trazer esse conteúdo para você nesse canal. E isso aqui também serve para você mandar para aquele cheiroso que fala que X-Men sempre foi lacrador, sempre foi identitário. Não, histórias como essas aqui que vocês ouviram foram feitas e feitas muito mais iguais a elas, nada lacradoras, entendeu? É claro, Chris Claremont é um cara progressista, Sim. Mas ele sabe escrever. O entretenimento tá em primeiro lugar. Um abraço do Tony. E um abraço do A Elvis. gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, Heróis e Mais.